Olá, alunas e alunos. Eu sou a professora Isabelle, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco do período regencial, né? Esse período aí que compreende entre o primeiro reinado brasileiro e o segundo reinado brasileiro, né? Se inicia ali com a abdicação do Dom Pedro I. Vamos lá? A gente tem aí, né, um momento entre o primeiro e o segundo reinado. O período regencial foi um momento da história do Brasil entre o primeiro e o segundo reinado. Ele teve início depois que o Dom Pedro I abdicou ao trono em 1831 e se estendeu até, né, o denominado golpe da maioridade, quando Dom Pedro II passou a governar o império. O período é marcado por intensos conflitos políticos sociais realizados em todo o país e é dividido em regência trina provisória, trina permanente, una do Padre Feijó e una de Araújo Lima. O contexto histórico, né? O período regencial resultou diretamente da maneira como terminou o primeiro reinado, né? Época que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. O primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador, né? E pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As tensões e as pressões existentes fizeram o imperador abdicar do trono brasileiro em abril de 1831. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, o sucessor natural, né, era seu filho, Pedro de Alcântara. Todavia, o príncipe do Brasil possuía apenas 5 anos e, por lei, né, não podia ser coroado imperador do Brasil até que completasse a maioridade, que só seria alcançado, né, quando ele obtivesse 18 anos. Assim, a saída legal existente, né, e que constava na Constituição de 1824, era a de fazer um período de transição, em que o país seria governado por regentes. Esse período deveria ter acontecido até 1844, quando Pedro de Alcântara, né, completaria 18 anos, mas seu fim foi antecipado para 1840 por meio de um golpe parlamentar. As fases do período regencial. O período regencial teve uma duração razoavelmente curta, apenas 9 anos. De toda forma, ao longo desse período, o Brasil possuiu 4 regências diferentes, né, os quais podem ser utilizados como marcos divisórios, né, do período regencial. Os 4 períodos foram, né, a regência trina provisória, em 1831, a regência trina permanente, de 1831 a 1834, a regência una de Feijó, de 1835 a 1837, e a regência una de Araújo Lima, né, de 1837 a 1840. A regência trina provisória, né, com a abdicação do Dom Pedro I, né, a menoridade do herdeiro, a Constituição determinava que 3 regentes deveriam ser escolhidos em Assembleia Geral por deputados e senadores. Tais regentes, né, governaram menos de 3 meses. Entre as medidas promovidas pelos regentes estavam a restituição dos ministros demitidos por Dom Pedro I, a construção, né, de assembleia para a criação de leis regenciais, a anistia dos presos políticos, também expulsos por Dom Pedro, e a tentativa, né, de barrar as agitações sociais, né, que estavam ali acontecendo nesse período. O ato adicional de 1834. Os políticos brasileiros, né, tanto os moderados quanto os exaltados, entendiam, né, que mudanças deveriam ser feitas na Constituição de 1824. Com base nessa necessidade, foi elaborado o Ato Adicional de 1834, que, entre outras coisas, estabeleceu a garantia, né, uma maior autonomia, permitindo que criassem leis próprias, né, e administrassem recursos. 2, a substituição da regência trina pela regência una, né, que deveria ser eleita. 3, a extinção do Conselho de Estado, né, órgão que era impopular. E 4, o Rio de Janeiro, capital do Império, né, passou a ser um município neutro. A regência trina permanente. Em outra assembleia, foi eleita a regência trina permanente, cujo líder mais conhecido foi o
o padre e ministro da Justiça Diogo Antônio Feijó. Naquele contexto, havia uma tensão e disputa política imensa no país, e os grupos que protagonizaram tal disputas foram, né, os restauradores, que queriam, né, a volta do imperador, os moderados e os exaltados. Na tentativa de conter os ânimos, né, foi criado o Ato Adicional de 1834. Entre as medidas do ato estavam o fim do poder moderador, né, que foi criado lá por Dom Pedro I e era extremamente impopular, a formação das assembleias legislativas das províncias, o aumento do poder do presidente de província com nomeação do imperador e a criação da regência una. Vamos observar aí no quadro os grupos políticos das regências, né? A gente tem aí os restauradores, ou também chamados de caramurus, né, que queriam a volta do Dom Pedro I, né, eram contrários às reformas sociais, né, a gente tem aí como principal líder, né, o Vicente Ferreira de Paula. Dos moderados, ou chimangos, né, a manutenção dos privilégios das elites, né, provinciais, e queria a monarquia constitucional, né, tinha aí como líderes, né, o padre Diogo Antônio Feijó, né, e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Os exaltados, né, ou também chamados de farroupilhas, defendiam o federalismo, né, a garantia de autonomia política e econômica, né, para as províncias, né. Parte deles era favorável à república, outra parte não, tá? A gente tinha aí como principais líderes Cipriano Barata, né, e Borges da Fonseca. A regência una de Feijó, né? A morte de Dom Pedro I, né, levou à natural extinção do grupo político dos restauradores, né? Conforme o ato adicional, eleições definiram um único regente. Entretanto, a maioria dos deputados era do grupo dos exaltados, né, e, portanto, fazia oposição ao regente. A regência una do padre Antônio Feijó foi iniciada em 1835 e durou até 1837. Feijó foi eleito, né, por 1/3 dos votos e era apoiado pelos liberais. Foi durante essa regência que eclodiram os maiores movimentos separatistas do Brasil, entre eles a Revolta dos Cabanos, né, e a Balaiada. Essas revoltas fizeram com que o poder de Feijó enfraquecesse. Em 1836, após uma grande divergência política entre os liberais e conservadores, o regente dissolveu a Câmara dos Deputados e renunciou ao cargo em 1837. A regência una de Araújo Lima, né? Pedro Araújo Lima assumiu a regência e iniciou um movimento denominado Regresso, que teve esse nome pois foram aprovadas leis que retiravam poderes das províncias e aumentavam o poder do governo central. Durante o seu governo, a autonomia administrativa criada pelo ato adicional foi revogada e a centralização política foi fortalecida. Um grande montante de verba foi direcionado com o objetivo de sufocar as rebeliões separatistas. Araújo Lima deixou a regência em 1840, após o golpe da maioridade. Os principais conflitos, né? A gente tem aí esse período marcado por instabilidades políticas e disputas internas, né? As más condições sociais e a pouca contribuição do governo central com as regiões fizeram surgir conflitos em diversos estados do Brasil. Os principais deles, né, foram a Balaiada, né, realizada ali na província do Maranhão, entre 1838 a 1841, né, contou com a participação de escravos e fazendeiros. A cabanagem, que foi um movimento realizado na província do Grã-Pará, né, que hoje é o Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, e teve como objetivo a independência da região. A Guerra dos Farrapos, também conhecido como Revolução Farroupilha, aconteceu na área que atualmente se encontra, né, o Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845, revolta grande, né, gente, 10 anos. Foi liderada pela elite gaúcha e apenas terminou no segundo reinado. A Revolta dos Malês, né, realizado na Bahia em 1835, que foi organizado por escravos, né, de origem islâmicas que buscaram liberdade religiosa. A Sabinada, né, foi outro movimento baiano realizado entre 1837 e 1838 e tinha como objetivo construir uma república separada, né, do restante do país até a maioridade de Dom Pedro II. Observe que a Bahia, né, palco de várias revoltas. O golpe da maioridade, né? Inconformado com as medidas adotadas, né, pelas ações realizadas por Araújo Lima, o grupo liberal criou o Clube da Maioridade.
com o objetivo de encontrar apoiadores e antecipar a coroação do príncipe Pedro de Alcântara. Com a oposição, né, seria considerado um ato contrário, né, aos interesses do Império. O fim do período regencial foi resultado da disputa política entre liberais e conservadores. Os liberais, insatisfeitos com a regência de Araújo Lima, né, conseguiram conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores e realizar o golpe da maioridade em 1840. Com esse golpe, Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada e tornou-se imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse ato iniciou o segundo reinado e deixou os liberais, né, satisfeitos, porque foi retirado o poder das mãos dos conservadores. Os liberais, né, também esperavam que a coroação do imperador colocasse fim às série de revoltas, né, provinciais que aconteciam durante o país. Então, a gente observa aí um período de muita instabilidade, né, muitas revoltas, né, em várias províncias. O Brasil, né, que passava de colônia portuguesa, né, para Império Brasileiro, né, governado pelo herdeiro, né, do trono de Portugal, passou aí por várias intempéries. Essa ausência, né, da figura do imperador, né, causou, né, em alguns grupos, né, oportunidade, né, de revoltas, né, uma busca pela separação, e em outros, né, um temor, né, de que a ordem social, né, o status quo aí da elite brasileira fosse prejudicada. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. O período regencial foi caracterizado por 4 regências diferentes. Quais foram elas? Letra A, regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó, regência una de Araújo Souza. Letra B, regência trina liberal, regência trina permanente, regência una de Feijó, regência una de Araújo Lima. Letra C, regência trina provisória, regência trina moderada, regência una de Feijó, regência una de Araújo Lima. Letra D, regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó, regência una de Araújo Lima. E letra E, regência trina provisória, regência trina permanente, regência trina exaltada, regência una de Feijó. A resposta correta, né, é a letra D, né, a trina provisória, trina permanente, as regências únicas, né, de Feijó e de Araújo Lima. Vamos lá, mais uma questão. Ao longo do período regencial, aconteceram rebeliões em diferentes partes do Brasil. Algumas de curta duração e outras mais longas. Selecione a alternativa que traz uma revolta que não aconteceu no período regencial. Letra A, cabanagem. Letra B, sabinada. Letra C, cabanada. Letra D, Revolução Praieira. Letra E, Revolta dos Farrapos. A resposta certa é a letra D, né? A Revolução Praieira não acontece aí no período regencial. Então, hoje nós revimos aí os fatos, né, que aconteceram entre o primeiro e o segundo reinado. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.